Muito obrigada pela mensagem maravilhosa. Se não tivesse palestrante hoje aqui, já tinha valido a pena essa mensagem, não é? Que todos possam aqui estar sentindo as bênçãos de nosso Pai, de Jesus, de Mãe Santíssima e do mentor desta casa, Francisco de Assis. E que quando daqui sairmos, possamos sair todos muito melhores. A mensagem nos contempla. Posso ficar aqui? Tá bom aqui? Se quiser ligar o microfone. Aqui. Com o tema de hoje. Pecado por pensamento, adultério. E a mensagem nos fala da vigilância, do saber ouvir, do saber olhar, saber ver, do saber falar. E também vigiar nossos pensamentos. Quando Jesus fala, aprendeste do que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo, que é preciso ter pureza de coração, para que assim não cometamos esse erro. Todo erro, em outras religiões, é chamado de pecado. Mas o pecado tem uma conotação muito pesada. Uma outra pessoa de qualquer outra religião, quando diz para alguém, olha, tu estás em pecado. Alguns dizem, tu estás no inferno, tu estás como demônio, né? Então, mas como para nós, graças a Deus, a doutrina espírita veio para tirar esses mitos e nos mostra que Deus, sendo infinitamente sábio, justo e bom, não iria criar um céu e nem um inferno. Um céu para acolher os seus filhos perfeitos e um inferno para jogar aqueles imperfeitos. Isto seria um contrassenso e talvez até uma contradição à sua perfeição, ao infinito de suas perfeições, de seus atributos. Por que que um Deus infinitamente sábio, justo e bom teria que criar um céu e um inferno para punir ou para beneficiar? Onde a sabedoria divina? Onde a justiça? Onde o amor? Então, graças a essa doutrina consoladora, educadora, esclarecedora, nós, espíritas,
sabemos que não existe céu nem inferno, a não ser nosso estado de consciência. Onde é que está o céu e o inferno? Na nossa consciência. Quando nós cometemos algum erro, é a nossa consciência que nos chama a atenção. Não é mesmo? Muito bem. Este tema está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que Jesus colocou para nós: bem-aventurados os que têm puro coração. Por quê? Bem-aventurados. Porque felizes os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Mas como esse coração puro vai ver a Deus? Se Deus não se mostra como qualquer outro indivíduo. Jesus, por exemplo, nós conhecemos. Ele esteve aqui conosco. Mas Deus, segundo uma questão no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, se um dia poderíamos conhecer a natureza divina, e os espíritos superiores respondem: quando evoluídos. Assim como conhecer a nossa natureza divina, de que somos feitos enquanto espíritos. Eles também dizem. O Kardec pergunta se nós um dia saberemos. Sim, quando evoluirdes. Ou seja, quando chegarmos ao patamar ao qual Deus nos criou. Qual é esse patamar? A perfeição, a angelitude. Então, é uma longa caminhada para todos nós. E pode ser longa ou curta, dependendo de nós. Então, Jesus, quando ele fala que o coração que é puro, quem tem pureza no coração, nem no mal pensa. Não tem pensamento ruim, não tem pensamento no mal. Só pensa no bem, no bom, no positivo. E eu, refletindo sobre isso, disse: meu Jesus, eu estou longe, né? Por quê? É tão fácil adulterar. Não se adultera quando Jesus coloca, ele não está se referindo à palavra que era aplicada pelos antigos só para o caso de traição entre casais. Adultério não é só isso. Tem coisas simples que nós fazemos e que estamos adulterando e nem nos tocamos. Quer ver um exemplo? Conhecemos alguém muito amigo nosso que é de outra religião. Agora, eu sabendo o quanto eu ainda estou imperfeita, eu vejo aquele amigo fazendo alguma coisa, às vezes uma ação boba, infantil, fazendo uma gracinha, aí eu já digo: aí, é isso que a religião dele ensina? Eu digo, eu penso, eu estou adulterando.
porque não interessa para mim o que ele está fazendo e eu não sei por que ele está fazendo aquilo. Ao passo que se eu pensasse, bom, deve ter acontecido alguma coisa, ou ele deve estar num estado de espírito tão bom que ele está assim, né? Porque a gente repara tudo. A maledicência em nós é algo que a gente não percebe. Mas eu acho difícil dizer quem não é maledicente, quem não é adúltero. Por quê? Eu posso estar numa necessidade e tem alguém que poderia me tirar dessa situação difícil, mas esse alguém chega e precisa de uma assinatura desse alguém, e eu sei assinar o nome dele, como eu estou muito necessitada, ele não está, e eu não quero perder aquele benefício, o que é que eu faço? Adultério. Imito a assinatura dele. A mensagem nos falou aí também da maledicência, da calúnia. Tudo isso é adultério. Uma pessoa que calunia a outra, o que ela está fazendo? Ela está mentindo, ela está dizendo coisas. Ela está adulterando alguém para prejudicar. Para esse alguém perdeu o emprego, para esse alguém rompeu o casamento, uma série de situações. E o Emmanuel, ele coloca muito bem nessa mensagem a questão da vigilância. Aqui no Evangelho é colocado que a verdadeira pureza não é somente nos atos, mas nas palavras e nos pensamentos. Ou seja, mesmo que saibamos que ainda não somos assim tão puros de coração, mas quando evitamos a pensar mal de qualquer ação, de qualquer pessoa, já estamos fazendo um pouco por nós. Então, Jesus quis dizer que ele condena o pecado, o erro, mesmo em pensamento. E aí vem uma questão, uma pergunta no próprio Evangelho. Mas, se eu penso mal de alguém, mas esse alguém não está conectado com a minha vibração, ele está numa vibração lá em cima, mais positiva. Se esse meu pensamento não surtiu nenhum efeito negativo naquela pessoa, se mesmo assim eu pequei, eu errei. Não atingi a ele, mas atingi a mim mesmo. O pontinho negro já está lá no meu perispírito. Então, daí a colocação tão sábia e tão importante que
que nós precisamos atentar para essa colocação de Jesus. Quando ele diz: vigiai e orai sempre, para não cairdes em tentação. Porque começa por aí. Nós já começamos a errar por aí. Vigiar o quê? O pensamento, as palavras. Primeiro a gente pensa, né? Depois a gente materializa esse pensamento fisicamente, porque quando nós pensamos, nós manipulamos fluidos. E aonde pensamos e no que pensamos, já atingimos o alvo. Se esse alvo não sofreu nada com isso, volta para mim. Porque na lei de ação e reação, tudo que nós emitimos, recebemos dobrado. Se for bom, beleza para nós, vamos receber dobrado. Mas se for ruim, pior para nós. Vamos receber, vamos ter a consequência. Aí é colocado aqui o exemplo da pessoa que já faz um esforço, porque a gente cansa de errar. Errar cansa. Sofrer cansa. E dói. Tudo dói. Só não dói quando se ama. Quando se pratica o bem. Ah, e as ingratidões? Problema de quem é ingrato. Já não é meu problema. As pessoas que se melindram, se magoam, adoecem porque alguém foi ingrato, ela precisa estudar. Ela precisa conhecer mais sobre Deus, sobre Jesus. Ela precisa lembrar. Quando Jesus veio aqui, o que ele fez, o que ele ensinou e o que ele exemplificou. Então Jesus, ele se refere, quando ele vem aqui, ele se refere: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Outro: ama teu amigo e aborrece teu inimigo. Essa era a lei de Moisés para um povo altamente indisciplinado, que ao lado dos 10 mandamentos, do decálogo, ele criou, ele era um legislador, ele veio para isso. Então, o povo era tão embrutecido que ele não podia chegar e falar como Jesus falou. Ele tinha que fazer da forma como ele fez. Aí, quando Jesus vem, ele diz: o Moisés ensinou assim para vocês. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que te ofendem. E orai por aqueles que te caluniam. Olha a inversão dessa lei. Aí os fariseus diziam: ele veio destruir a lei. Não. Ele veio dar complemento, fazer ficar mais claro a lei divina. Porque a lei de Moisés
era própria para aquele momento dele. Agora, nesse momento que Jesus chega, já não é mais. E Jesus, a gente pensa que ele fez só aquilo que ele veio fazer, encarnado aqui. Mas muitos séculos antes, ele deixou uma regra, chamada regra áurea. E enviou seus embaixadores. Quem eram os embaixadores? Profetas. E outras pessoas que se dedicavam à religião, a fazer o bem. Em todo o planeta. Aí tem aqui, qual é essa regra áurea? Essa lei de ouro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só isso. Saiu desta lei, está difícil. Tem que reaprender, tem que repetir. Então, incontestavelmente, muitos séculos antes da sua vinda, ele já trabalhava. Mas ele, por trás de tudo isso, não valeu muito. Como diz aqui, essa regra áurea, trazida por embaixadores da sabedoria e misericórdia de Jesus, todavia, mesmo sendo trazida, mas as explicações não tinham exemplos que arrastassem. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. A regra era: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas os gregos diziam assim: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas afirmavam: fazei como quereis que vos façais. Está diferente de amar o próximo como a si mesmo? Não. Se eu faço para ela o que eu quero que ela me faça, eu vou fazer o que para ela? O bem. Porque alguém quer que seja feito o mal? Ninguém, nenhum de nós. A não ser quem está doente de masoquismo. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outro. Vão percebendo aí qual é a diferença de um para o outro. Recomendava os egípcios. Quem eram os egípcios? Era o povo mais religioso, mais íntimo. Segundo a história, né? Eles diziam: deixai passar aqueles que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinava os hebreus:
O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. O que isso tem de diferente de amar o próximo como a si mesmo? Nada. Insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como si mesmo. Qual é a diferença? Então, todos os povos da antiguidade receberam a lei áurea, a regra áurea. E nós também sabemos. Porque se existe uma coisa na nossa doutrina, é que ela está sempre atualizada, sempre à frente da própria ciência. Porque ela não foi fundada por um homem, ela veio trazida pelos Espíritos de verdade, através de Jesus, cumprindo a sua promessa, lá na Santa Ceia, quando se despede dos seus discípulos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu irei para o Pai e vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco para sempre. E ensinará tudo que eu não pude ensinar. E relembrará tudo que eu ensinei. Esse é o papel da doutrina espírita. Continua ensinando. E quem está por trás de tudo isso? Jesus. Então, suas figuras, se no recinto dos templos iniciáticos, suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do tempo, em vista de quê? De seus testemunhos fragmentados. Já com Jesus foi diferente, porque os seus testemunhos foram verdadeiros. Dentro do que ele ensinou, ele testemunhou. O amor, o perdão, a misericórdia, a brandura, a mansuetude. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. Por isso, até hoje, ninguém esquece de Jesus. O que isso tem a ver com pecado por pensamento e adultério? Tem tudo a ver. Porque se peca por pensamento, por palavras, por ações, se erra, melhor dizendo, porque mesmo errando, um dia vamos cansar de errar. E vamos pegar de novo a estrada para a angelitude. Esse é o nosso destino.
Esta é a nossa sentença. Para isso Deus nos criou. Simples e ignorantes. Nos dotou de dois elementos da mais extraordinária importância: inteligência e livre-arbítrio, para chegarmos por nossos próprios passos a esta angelitude. É fácil? Claro que não. Para você conseguir aqui no mundo material um bom emprego, quantos anos você estuda? São 9 anos só para sair da alfabetização. Nós só somos considerados alfabetizados quando concluímos a educação básica, né? E aí, já estamos prontos? Não. Vai estudar para fazer vestibular, vai fazer uma academia. Concluí minha academia. Já estou pronto? Já posso ganhar um bom emprego? Não. Vai estudar para fazer concurso. E se tiver quem indique, tu termina o concurso, tu já está empregado, mas se não tiver, paciência. Agora, aqui, para você ser um professor, um contador, um advogado, um médico, veja quantos anos, quantas décadas você estuda. Agora, para ser um espírito puro, o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: o que me dá a condição de eu ser um espírito puro? Ele pergunta para os espíritos: quando conseguimos ser um espírito puro? Eles dizem: conhece as ciências, o conhecimento de todas as ciências, o conhecimento das virtudes e praticando-as. E a prática. Olha, eu tive uma amiga que um dia ela chegou com os netinhos dela, que adoram ela, e ela disse assim, deu uma folha de papel para cada um, uma caneta. Escrevam aí algumas qualidades que eu tenho e alguns erros. Eles se recolheram e foram escrever. Encheram uma folha de papel só com os defeitos dela. E uma metade de outra com as qualidades. Quando ela olhou, ela contou para mim, Rita, ela disse: Nazaré, os meus netos me deixaram pasma, porque eles são tão carinhosos comigo. Eu disse: por quê? Que eles são tão carinhosos contigo. Tu dá presente quase todo dia para eles. Então esse carinho é mais interesse, mas não quer dizer que eles não enxerguem os teus defeitos. E que bom, porque agora tu sabe. A gente não se conhece, a gente não se percebe. Mas aí, quando a gente vê alguém cometendo algum erro, qual é o nosso papel? Eu quero ter pureza no meu coração. Então, espera aí, deixa lá, deixa quieto. Vamos orar por ele.